Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Gurizada, olha só, eu quero convidar vocês para nós analisarmos o jogo de ontem. E vamos analisar a partir da visão dos responsáveis, dos personagens pelo jogo de ontem, os personagens pela temporada do Grêmio até o momento. E os personagens da temporada do Grêmio até o momento são duas pessoas que ontem falaram no pós-jogo e foram os únicos que falaram. Eu estou falando, por óbvio, do presidente Alberto Guerra, que na zona mista foi conversar com os repórteres, e do próprio Gustavo Quinteiros. Eu quero começar falando, claro, sobre o treinador, falando sobre o Quinteiros. Na coletiva pós-jogo, gurizada, o Quinteiros, ele parecia abatido, sabe? Em alguns momentos ele suspirava, entre uma resposta e outra ele... sabe? E aí começava a falar, parecia cansado. Talvez de responder as mesmas perguntas, mas as mesmas perguntas são feitas quando não se tem respostas convincentes ou respostas que ajudem a entender o momento atual do Grêmio, já que as respostas sempre chegam nas coletivas de que o Grêmio melhorou, de que o Grêmio está evoluindo aos poucos, de que o Grêmio foi melhor, mas dentro de campo nós não vemos esta melhora. A resposta do Quinteiros ontem para a partida, ela chamou a atenção. A primeira resposta ele diz o seguinte, abre aspas, eu vou dizer exatamente o que o Quinteiros disse, tá? O jogo de hoje, onde o único mal foi o resultado. Fecha aspas. Essa foi a fala do Quinteiros. O único mal foi o resultado. E ele repetiu essa frase ao longo da coletiva, tá? Ele acredita que o Grêmio melhorou, mas que não teve eficácia para definir. Faltou definir alguns cruzamentos, bolas na área e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos partir do princípio de que o Grêmio não teve armação, de que o Grêmio não tem organização dentro de campo e que o Grêmio joga hoje com 3 volantes sob a justificativa de ter mais segurança no meio-campo. E isso o Grêmio não tem. Isso o Grêmio não tem. O Ceará entrou diversas vezes na área, tocando bola também pelo meio-campo. O Ceará forçou pelo lado direito de defesa do Grêmio? Sim, sim. E é um ponto também que precisa ser colocado. Porque se no ano passado nós tínhamos um problema pelo lado esquerdo, que os times forçavam o lado esquerdo do Grêmio por conta da deficiência, deficiência técnica do Reinaldo, esse ano nós temos um problema talvez um pouco maior ainda. Um pouco maior ainda. Porque nós já vimos o João Pedro, Igor Serrote e vimos também por ali o João Lucas. E os 3 jogadores foram engolidos pelos adversários. Os 3. Então, assim, o problema não são os jogadores, porque no ano passado o João Pedro estava jogando e o João Pedro, dentro dos seus limites, estava dando conta do recado. O João Pedro não estava num bom momento no ano passado, mas ele deu conta do recado. Ele fez boas partidas. E esse ano nós não vimos boa partida do João Pedro ainda. Surgiu uma informação de que o João Pedro havia discutido com o Quinteiros num dos treinamentos, foi no treinamento ainda durante o período de data FIFA, e que ele ficou de fora da partida contra o Atlético justamente por conta dessa discussão e tudo mais, por uma punição, blá, 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 blá. Beleza, puniu o jogador, colocou ele no lugar dele, o Quinteiros é o treinador, tem que ter uma hierarquia, tem que respeitar. Legal, só que a partir daí tu começa a punir o clube. Tu começa a punir o Grêmio. O João Pedro hoje é o melhor lateral direito que nós temos. O melhor lateral direito que nós temos. O João Pedro tem que jogar. O Igor Serrote é um bom garoto, é um bom guri, é um guri esforçado pra caramba, mas ele tem suas deficiências técnicas também, e ele não deu conta do recado contra o Ceará. E eu não tô dizendo que o Igor Serrote é um jogador imprestável, um jogador que não serve pra estar no Grêmio, não. Só que ele tem as suas deficiências e ontem contra o Ceará isso aconteceu mais uma vez. O João Pedro é a melhor opção que nós temos no elenco para a lateral direita. Então, continuar punindo o João Pedro, não deixando o João Pedro ser o titular, é punir o Grêmio. E se o Quinteiros não está vendo isso, a direção precisa fazer o Quinteiros enxergar. Se os jogadores não estão dando conta da lateral direita, é porque o sistema de jogo não está dando certo. Se nós jogamos sem um armador, estamos jogando com 3 volantes
e os três volantes não estão conseguindo ajudar, se nenhum dos três volantes está ajudando a contribuir na defesa pelo lado direito, se o Pavon não está conseguindo voltar, e eu não estou nem entrando no mérito de discutir, de colocar a deficiência do Pavon, tá? Embora aquela imagem de ontem dele caminhando enquanto o Arezzo corre para fazer a recomposição, ela vem na minha cabeça a todo instante, eu nem vou entrar nesse sentido. Mas se o Pavon não consegue fazer isso, um dos volantes teria que fazer, já que essa é a função dos três volantes, dar mais segurança no time do Grêmio. E isso não está acontecendo. Ou seja, a armação do time, a escalação, a forma de jogo, a formatação ruinou. Não está dando certo. Está na hora de mudar. Se o Quinteiros não vê isso, a direção precisa fazer o treinador acordar. Ele achou que o jogo de ontem o Grêmio não foi mal, que o Grêmio foi melhor que o Ceará, que o resultado foi injusto. E a gente sabe que não foi. O futebol não é justiça. O jogo contra o Atlético Mineiro ficou isso explícito para nós. Nos primeiros 10, 15 minutos o Atlético poderia ter feito 3-4-0 e não fez. O que aconteceu? Fomos lá, vencemos a partida. Fomos mais eficazes do que o Atlético Mineiro. Mas por justiça, se é que isso existe ou poderia existir no futebol, o Atlético era para ter sido o vencedor daquela partida. E ontem o Grêmio não era para ter sido o vencedor contra o Ceará, porque o Grêmio chegava na área. E o Grêmio começou a chegar melhor na área no segundo tempo também, porque o Ceará, aos 25, 30 minutos, estava mortinho fisicamente. Mortinho fisicamente. Os jogadores estavam de língua na gravata. Então, assim, vamos lá. O Grêmio chegar na área do Ceará, o Grêmio chegar próximo, mas não finalizar, não me serve de nada. Não me serve de nada. Porque o Amuso pegava a bola, ia na linha de fundo, olhava, tentava cruzar, não conseguia. Tentava tocar para alguém, não conseguia. Voltava a bola para trás. Daqui a pouco a bola voltava para o Amuso, lá ia ele de novo na linha de fundo, tentava cruzar, não encontrava ninguém, voltava de novo. O que adianta? Isso é uma falsa sensação de que o Grêmio está pressionando. Mas, na realidade, chutando a gol, o Grêmio não está. Então não me serve, não adianta. É uma falsa sensação de que o Grêmio poderia ter vencido ou que o Grêmio merecia ter vencido, quando na verdade não. O Ceará desperdiçou, botou bola no travessão com o Pedro Raul. Teve chute de fora, teve bola na trave. Então assim, vamos parar com essa ilusão. Vamos parar com essa ilusão. O Quinteiros, ele, nessa sua explicação da partida, ele coloca que o Grêmio melhorou, viu melhoras, a defesa mais sólida, mais forte. Falou que o Ceará só chegou 3 vezes, numa foi do pênalti, a outra uma bola na travessão, um chute de fora e tudo mais. Vamos lá. Enfim, a gente tá falando do Ceará. Tá falando com todo respeito ao Ceará. Mas buscar explicações pro Grêmio ter melhorado contra o Ceará, aí é diminuir demais, né? Diminuir demais. Ele disse também que o Grêmio foi muito melhor e que não analisa somente resultado, e sim desempenho dentro de campo. Mas só ele viu, né? Só ele viu essas situações. Bom, o segundo personagem dessa história toda, gurizada, se chama Alberto Guerra, presidente. Contratou Quinteiros, montou elenco, atrasou com o Quinteiros. Tudo isso você já sabe, até porque a gente já conversa sobre isso há muito tempo. Depois do jogo, tanto ele quanto o vice-futebol Alexandre Rossato eram para dar uma entrevista. O Rossato acabou não falando com a imprensa. O Rossato foi pro ônibus, falou o presidente. O presidente, gente, ele passou o pano, tá, para as circunstâncias do jogo. Ele disse que o importante é avaliar o que aconteceu no total, no macro. Porque o Grêmio perdeu para o Ceará, mas o Ceará há muito tempo não jogava, não perdia em casa, que o Ceará há muito tempo não jogava no Castelão na Série A, junto com o seu torcedor e tudo mais, que até o pênalti o Grêmio controlou a partida, e aí ele dá até uma cutucada no Lucas Esteves, né, porque ele diz assim, ó, a gente controlava a partida quando demos o gol a eles, quer dizer, o Grêmio, no caso, entregou o gol para o Ceará. Mas ele acredita que até o pênalti o jogo estava controlado. Ele acredita que algumas coisas evoluíram, outras não. Ou seja, ali tu já poderia dizer assim, opa, peraí, o presidente deu uma cutucadinha no Quinteiros. Só que ele vem logo em seguida e passa a mão por cima. Mas pode acontecer, já que é um time que está em reformulação e tudo mais.
Então, assim, quando a gente acha que o presidente ele vai chegar no Quinteiros, ele vai dar uma cutucada, vai dizer, vai dar um, ô, Quinteiros, acorda que aqui a coisa é diferente, o presidente já vem passar a mão por cima. O ano passado, até o ano passado, nós tínhamos aquela história, né? Pô, o presidente ele não força o Renato, o presidente ele não vai pra cima do Renato, não tenta se impor pra cima do Renato, porque é o ídolo, porque é o cara da estátua, porque é o maioral do Grêmio e tudo mais. Então, eu, pelo menos, nunca passei pano pra isso, mas eu via muita explicação. O presidente ele tem esse respeito pelo Renato. Só que peraí, é o Quinteiros, tá? É o Quinteiros. O presidente Alberto Guerra, ele é o maior do clube, é a maior parte do clube ali. Ele quem representa os torcedores. Se a coisa não tá legal, ele tem que chegar e dizer, Quinteiros, aqui é diferente, cara. Aqui é diferente. A situação aqui não tá legal. O time não tá evoluindo. Falar que o Grêmio está evoluindo é mentira. O Grêmio não evolui. O Grêmio não evoluiu no meio-campo na construção. O Grêmio não parou de tomar gols. Muito pelo contrário. O Grêmio está indo mal. Muito mal. Porque o Grêmio está deixando de fazer. Deixando de fazer. Então, assim, essa história de usar 3 volantes, que é pro Grêmio ganhar segurança e parar de tomar gols, é a maior mentira. O Grêmio não tem segurança no meio-campo. O Grêmio não constrói. O meio-campo do Grêmio qualquer um chega. Olha, para não ser injusto, tá? Para não ser injusto. Vou fazer um asterisco num oceano. O Grêmio diminuiu os lançamentos. Não deixou de fazer lançamentos. O Grêmio diminuiu. Só. Mas também não chega e não finaliza. Fica com a bola. Um pouco de posse. Mas não finaliza. Não avança. Então, assim, o presidente ele tem essa responsabilidade e a gente não vê o presidente representar. A gente não vê o presidente chegar junto. O presidente ele vai além, ele fala ali, jogo difícil, tem que ir no jogo a jogo, calendário apertado, era um jogo complicado, mas ele dá uma cutucada dizendo, olha, eu tô vendo muito desmerecimento dos adversários. Gente, desmerecimento dos adversários. Ninguém achou que o Grêmio ia golear o Atlético Mineiro, mas todo mundo achou que o Grêmio ia fazer frente, pelo menos, com o Sportivo Luquenho. O lanterna do Campeonato Paraguaio, o lanterna de 12 times do Campeonato Paraguaio, tá? E o presidente acha que há um desmerecimento das equipes que estão enfrentando o Grêmio. Nós estamos falando do Ceará. Com todo respeito ao Ceará, o time do Ceará não é para brigar por G4. O time do Ceará, não sei se briga entre os 10. Não sei se vai estar ali de 10º até o 7º. Assim, eu apostaria que vai estar ali entre o 10º e o 15º, 17º, naquela briga legal ali. Eu não posso achar que o Grêmio perder pontos ou perder um ponto pro Ceará é normal. Pelo investimento e pelo tamanho do Grêmio. O dia que eu achar que isso é normal, que isso faz parte, bom, aí eu acho que acabou o Grêmio, né? Porque nós somos os torcedores e nós é quem elevamos o Grêmio. E nós devemos cobrar. Devemos cobrar. Então, assim, essa história de desmerecer os adversários é pura falácia. Pura falácia. E isso só mostra que o presidente está tentando acalmar a torcida, mas não está tentando mudar a realidade lá dentro, onde está o grande problema. Onde está o grande problema. Enfim. A direção dá pitaco pro Quinteiros? Essa foi uma boa pergunta, inclusive, tá? Ele disse que a direção, por óbvio, analisa os jogos, dá sugestões, umas são acatadas, outras não. Isso já acontecia na época do Renato, de acordo com o presidente, que os jogos, as partidas são vistas por todos, são analisadas por todos, direção, comissão técnica, os jogadores também, quando tem alguma opinião divergente, chega, conversa, dá um pitaco, e isso acontece. Tomara que aconteça. Mas não é a realidade, pelo menos, né? Sobre a situação do Amuso, tá, gurizada? O presidente, ele esclareceu que o Amuso, ele vai realizar exames, ele ficou muito tonto naquele choque ali onde ele acaba caindo, e para ficar mais... Ele já estava melhor, né? Mas como ele cai e fica muito tonto, ele vai passar por uma bateria de exames para que não se tenha dúvida de nada, e
se tenha certeza, né, sobre a saúde do atleta. Mas assim, gurizada, de verdade, tá? Eu tô muito desgostado com o que eu tô vendo. Muito desgostado. Quem tem que mudar essa realidade parece que tá levando tudo em banho-maria, parece que tá esperando que uma hora a coisa vai acontecer, parece que não tem uma cobrança mais forte. O presidente, no momento que ele dá uma cutucada, ele já vem e faz um carinho. E eu acho que a coisa não é por aí. Às vezes é preciso ser mais forte. O presidente Alberto Guerra não tem mais aquela história de que tem o Renato, de que é o ídolo, de que é a estátua, de que é... Não. Já não tinha o ano passado, pelo menos na minha opinião, e com o Quinteiros, mas muito menos, né? Muito menos. Quinteiros não é esse cara todo. Então, vamos parar com isso. Tá na hora de cobrar, tá na hora de resultado. Nós estamos chegando quase na metade de abril. E esse mês terminam os primeiros jogos da Sul-Americana, os primeiros 3 jogos. Nós já vamos para grandes partidas. Semana que vem tem o Flamengo. Final de semana. Depois já tem o Clássico Grenal. Nós vamos passar por 3 partidas já da Copa Sul-Americana. Final do mês também tem Copa do Brasil. Então vamos combinar uma coisa, né? Se o Quinteiros não evoluir contra o Atlético Grau, não evoluir, não fazer um bom resultado, ou pelo menos, eu já nem sei o que é bom, né? Contra o Flamengo. Depois contra o rival. Nem é bom pensar. Enfim, quero saber a tua opinião sobre tudo isso, comenta aqui embaixo. Deixa o teu like, é sempre muito importante. Já eu volto com outras informações do Tricolor.